novamente, tá? Não faça uma pergunta 2 vezes quando o trabalho é sério, como a leitura de um oráculo. Tá? Você pode fazer um aprimoramento, mas não ficar com dúvida e lendo até encontrar alguma coisa. Vamos lá. Eu acho que essa runa já saiu em outro momento. E essa runa é Eiwas. Eiwas. Olha o que significa essa runa. Puxa, número 9. Número 9. Eiwas. A prudência. É quando somos postos à prova que descobrimos o poder para evitar bloqueios e derrotas. Então, você pode estar sendo colocado à prova para saber que você tem o poder e que você pode evitar bloqueios e derrotas. E indica também que pode ter um obstáculo. Pode haver um obstáculo. E o que é o obstáculo na linguagem dos sábios hebreus? O obstáculo é o Satã, que Satã significa obstáculo significa Satã. E que o obstáculo, na linguagem, esse Satã é traduzido como um degrau para você subir. Olha que interessante, né? É ele que vem para fazer você subir. Então pode ser que haja obstáculos no meio do que você perguntou. E isso pode ser que precise de você ter uma parada, né? E essa parada é providencial e benéfica. É aconselhável ser paciente, pois anuncia um tempo de espera que irá exigir prudência e perseverança. Então não se afobe, faça o que você tem para fazer com prudência e perseverança. Antes de agir, se esforce para prever todas as possibilidades. Então, ou seja, é uma carta que está te ajudando. Vai, faz, você vai superar os obstáculos, só olha tudo que você tem para fazer. Observa tudo e a hora que estiver certo, no popular, manda bala. Quando tirar Eiwas, deve se conscientizar que o desconforto também leva ao crescimento. Então pode ser que você esteja no momento de desconforto, ou a atitude que você está tomando pode te levar a um certo desconforto, que é crescimento. Ou seja, maravilha. É uma carta, é um sinal laranja, né? O sinal laranja do semáforo. Ele só está dizendo para você, calma, pensa, se dá tempo vai, se não dá tempo espera um pouquinho, mas o sinal vai virar para o vermelho, do vermelho volta para o verde e você vai. Simples, fácil e maravilhoso. E agora temos o complemento, né? O complemento dessa carta. E hoje no baralho cigano saíram 2 cartas, tá? Então vamos lá, vamos ver qual é o complemento da sua pergunta ou a resposta, porque pode ser que uma dessas não tenham te ajudado da maneira suficiente ainda, né? Porque como são várias pessoas, existem perguntas diferentes. Então agora vamos para uma outra questão. Então se você tem uma outra questão, vamos ver o que o baralho cigano tem para te falar. Então ele fala primeiro do número 13, né, que o 13 é a criança. A criança é uma mensagem de otimismo, inocência e alegria, de viver no dia a dia, sem medo nem preconceito. A criança segue o seu passeio e sugere que você faça o mesmo. Também pode indicar chegada de filhos. Olha, se alguém está projetando aí ter neném, filhos, se prepara que isso pode estar chegando. Pode ser que esteja batendo aí na sua porta. E junto também veio a carta 34. Olha, a primeira vez que no baralho cigano a gente vê 2 cartas. Tá? Primeira vez que isso ocorre. Que é peixes. Estão ligados de forma geral ao dinheiro, aos bens materiais, enfim, às coisas concretas. Todos os assuntos, planos e projetos ligados a dinheiro serão revelados. O significado completo, se positivo ou negativo, vai depender das demais cartas.
Ah, olha que interessante. O significado completo vai depender das demais cartas. Então, segura um momento que nós vamos agora sacar aqui a outra carta, tá? Só um pouquinho, porque eu sempre peço, no caso quem faz é a nível, né, as cartas do baralho cigano, a concentração e o momento certo para isso. Eu peguei a ordem errada da carta, né? Como eu falei, não sou a carta do baralho cigano não sou eu que tiro, né? Quem faz é a Nívia. Aí eu conversei aqui com ela, aí ela me falou que a sequência foi ao contrário daquela que eu li, ou seja, a que eu li primeiro já é a resposta, por isso que vieram duas cartas. Então, se vai ser positivo ou negativo, né, eu já li, ou seja, totalmente positivo, né, que é a carta da criança. É uma mensagem de otimismo, inocência, da alegria, viver no dia a dia, sem medo nem preconceito, ou seja, viva agora. E também sugere que você faça isso, né? Vai caminhando. Então não se preocupa, que está tudo certo. A 13 é a carta da criança. É uma mensagem de otimismo, tá? É o que significa. Então, tudo certo, é otimismo para você nesse momento. Quer melhor que isso? Melhor que isso não tem, né? Melhor que isso só se a gente tirar e sair de novo. Para esse momento, né? E olha que estamos num momento tenso, né? Um momento tenso da humanidade. Então, gente, é o seguinte, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre esse projeto Reset, Reconnect, né? Que é o resetar, reiniciar para reconectar, mas antes eu quero deixar vocês à vontade aí no chat, comentem, perguntem. Você tem alguma dúvida para perguntar sobre qualquer parte da espiritualidade? Pode perguntar. Você tem algo aí que você gostaria de saber? Pode perguntar. Se eu souber, eu respondo. E vou aguardar um pouquinho, vou deixar tocar mais um pouco de música e volto para falar sobre o projeto Reiniciar para Reconectar. Tá bom? Então eu vou acompanhar aí o chat com vocês, as perguntas. Sejam do tema que falamos hoje ou não, tá? Se tem alguma coisa que você quer, algum assunto que você gostaria de entender mais, pergunte que eu vou ler e se eu souber, eu respondo. A primeira foi, acho que foi a Benê, né, que fez a primeira pergunta. Quando será o reset no planeta Terra? Antes de responder o reset, eu vou fazer uma pergunta. Você sabia que o planeta Terra já teve um reset? Não só um, já teve mais, né? Mas o último reset foi um reset diferente dos outros. O último reset foi assim. Nós acabamos com a Terra. Nós detonamos a Terra. Nós destruímos a Terra. Só que foi devido a tantos erros e tantas interferências que, assim, um segundo antes de tudo ser perdido, aqueles que ainda estavam, né, observando tudo, acharam melhor dar um reset e começar o jogo de novo. Fala assim, putz, se ficar assim não vai sobrar nada e nós vamos perder toda a experiência. Aí deram um cadinho para nós, deram um cadinho de tempo aí a mais. Aí reiniciou com os mesmos problemas, só que com pequenas diferenças. É por isso que algumas pessoas têm déjà vu, é por isso que algumas pessoas têm a impressão que já viveram aquilo. Dá para entender o porquê que isso existe? Eu acho que ninguém falou isso para vocês até hoje, né? É porque a gente já fez isso. Nós já fizemos tudo isso. Só que eles é mais ou menos aquela coisa de volta para o futuro, né? Deram uma chance, então pagaram a nossa memória das burrices que nós fizemos, colocaram só lá um impulso dos nossos erros
que é para a gente ter como se fosse um alarme interno para ver se a gente faz de novo ou não. E com essa correção, para a coisa não descambar totalmente. Senão não vai ter mais jogo depois. Acaba o videogame. Claro que estou falando de uma maneira alegórica, né? Então, o que já aconteceu esse reset. E, por sorte, eu penso que muita coisa conseguiu ser corrigida. Muitas pessoas conseguiram ser sacadas aí do jogo, né? Muitos heróis. Só que o povo que não acordou, não tem jeito. Aí vai rodar no reset, o próximo que vem. E a pergunta da Benê é: quando será o próximo reset? Se alguém sabe, com certeza não vai falar. Porque isso, como é um jogo, depende de variantes, né? Jogo no bom sentido, é o jogo da vida. Não é um videogame, mas é o jogo da vida. Então, se alguém sabe se existe esse tempo pré-determinado, ninguém fala. Mas eu creio que não há um tempo pré-determinado, porque tudo depende dos jogadores. E como nós ainda estamos jogando, só vai acabar a hora que a gente terminar o jogo. Só que as alternativas já se esgotaram, né? Então, é questão de tempo. Não tem mais outro caminho. Não dá mais para ir por ali ou por alá. Por isso que eu gravei o vídeo, tá? Antigamente dava para você ter uma noção ou uma vivência mais romântica da vida. Porque tinha tempo ainda. Se você errasse, ainda dava para voltar e continuar, né? Mas agora não tem. Estamos no último momento. Estamos na prorrogação aí do segundo tempo. Então agora é definitivo. Então esse reset está chegando. Quando? Não sei. Quem sabe, não fala. Por quê? Porque não dá para falar, senão o jogo não tem graça. Mas ao mesmo tempo, eu tenho quase certeza que não há esse tempo exato, porque ainda estamos jogando. Então, se estamos jogando, ainda há necessidade de aguardar mais um cadinho. Mas as alternativas acabaram. Não tem mais para onde a gente ir, não tem mais para onde a gente inventar erro. Quando tem um videogame, imagina um jogo de videogame, né? Você tem lá vários caminhos, várias possibilidades, mas já acabou tudo, já esgotou tudo. Os poderes, né? As cartas, as vidas, tudo já foi. Agora a gente só tem que ir. Então está chegando perto. Agora sim, eu digo que está chegando perto. Tudo que falaram até antes, eu sempre fico na minha, fico quietinha, naquela coisa de 2012. 8 anos antes eu lancei um manifesto público, lancei em vários sites que não ia acabar nada em 2012. 8 anos antes, hein? E uns 4 anos antes eu também comecei a refalar tudo isso. Mas agora o bicho vai pegar. Na realidade o bicho já está pegando, né? Agora o bicho está pegando. Então esse é o momento da ação. Ação. Então é isso, Benê. Não sei, mas está chegando. Vamos ver qual a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver. Érico, né? Como sabemos qual é a nossa missão na Terra? Bem, nossa missão não é uma só, nossa missão é mais que uma. Primeira missão, aprender. Segunda missão, corrigir. Terceira missão, ser feliz. E quarta missão é aquela que a maioria das pessoas querem saber, né? O que eu vim fazer aqui? Para isso, eu particularmente conheço uma forma, um sistema, que é você fazer o seu mapa astral. Um mapa astral bem feito, claro, né? Um mapa astral de quem sabe fazer, de quem entende o assunto.
Por quê? Porque lá vem onde está o seu Sol. O Sol é o que dá vida. O Sol é o que ilumina. E no momento de nascimento, esse Sol estava iluminando uma determinada área da sua vida. Por exemplo, tem várias áreas. Você tem a área da família, tem a área de negócios, tem a área de artes, né, do lúdico, tem áreas da comunicação, música, dança. Então, qual área que o Sol brilhou quando você nasceu? Pronto, faz o seu mapa astral, vê qual área é e siga a sua missão. E não mude, porque se você mudar, não tem Sol brilhando. Se o Sol não brilha, não dá certo. Então, por exemplo, se você nasceu para a área da comunicação, que é o meu caso. Se eu quiser fazer outra coisa, eu posso até fazer, pode até ser legal, mas não vai ser isso que vai brilhar. Tá? O meu negócio é a área da comunicação, então eu tenho que encaixar aquilo que eu sei fazer na comunicação. Então, se eu sei filosofia e medicina, então eu coloco filosofia e medicina dentro da comunicação, que é o que eu estou fazendo aqui com a Rádio da Terra. É o que eu faço com palestras, é o que eu faço conversando com grupos. Certo? Se você nasceu para a área de negócios e de repente você está trabalhando numa outra área que não tem nada a ver com negócios, não vai dar certo. Então, a sua missão é essas 3 primeiras que eu comentei, certo? Mas faça o seu mapa para ver em que área você vai atuar nisso tudo. Vai ser feliz na comunicação, vai ser feliz nos negócios, vai ser feliz na família, vai ser feliz onde o Sol brilhou para você. Por isso que é importante fazer o mapa. O mapa, para mim, não tem nada com essas questões básicas da Terra. Será que eu vou casar? Será que eu não vou? Será que eu vou ficar assim, assado? Será que ele gosta de mim? Isso aí tudo até dá para ver, né? Mas são funções terciárias do mapa. O importante é você entender o seu funcionamento. O mapa astral é o mapa, é o caminho, é aquilo que está na sua rota para você fazer. Então veja qual é a sua força, veja qual é a sua fraqueza e ajusta isso. Então, quer saber a fundo, além dos 3 primeiros fatores, faça um mapa astral com uma pessoa de confiança e pergunte para ele onde está o Sol na sua vida. Próxima pergunta da Benedita. Benedita está pergunteira hoje. Perguntadeira, né? Você acredita que existe um local físico para estar mais perto de dimensões superiores? Sim, existe mais de um. As pirâmides, por exemplo, né, hoje é muito pouco. As pirâmides eram lugares físicos onde você conseguia estar mais perto de dimensões, de portais superiores. Machu Picchu, ali o Triângulo das Bermudas, algumas regiões do Brasil, né, do Amazonas, nós temos. Aqui no sul de Minas, algumas áreas você sente diferença. Né? São Tomé das Letras tem um pouco, Alto Paraíso tem um pouco. Está tudo meio devagarzinho, viu? Está tudo meio devagar, mas tem. Que o próprio homem vai detonando com as coisas, né? Mas existem regiões sim. Agora, igual a pirâmide, eu ainda nunca vi nada. Então, eu penso que o mais forte seja isso. E sei da existência de alguns outros portais, né? Mas aí são lugares que a gente não tem acesso. Muito, muito longe mesmo, distante, e que poucos conhecem. Ok? E o Amauri pergunta, o que quer dizer um pesadelo onde a gente acorda gritando e vendo o seu corpo já falecido? Eu gritava pelo meu nome tentando voltar à minha própria vida. Coisa estranha. Obrigado pela pergunta, Mauri. Olha, esse é um sonho bom. Um sonho muito bom. Que é para você, a mensagem é: desapegue-se do mundo material da forma com que você entende. E apegue-se ao mundo material da forma que é para ser. Que é uma evolução.
que o material é espiritual. Não é que o seu corpo não serve, o seu corpo serve e muito. Tanto é que a gente não sabe usar nem 2% do nosso corpo, né? Tem gente que desconsidera o corpo, mas não sabe usar o corpo, é por isso que desconsidera, não sabe usar. A hora que souber usar, vai ver que isso aqui é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, que está para um propósito espiritual. Então, você se ver morto significa a morte do ego, a morte da aparência. Não é a morte do seu físico, não é renegar o seu físico, é a morte da sua aparência. Desconecte-se daquilo que você acha que é e conecte-se com aquilo que você é. Essa é a interpretação 50% do seu sonho. Por quê? Porque isso é pessoal, né? Tem mais coisas para você, mas aí é com você de acordo com os seus as suas crenças, mas a interpretação pública que eu posso passar é essa, tá ok? Vamos ver aqui o que mais. Comentário do Araguaci. Obrigado, Celso, por nos ajudar com todo o seu conhecimento e experiência, sua clareza na explicação de temas bem complexos e a paciência de compartilhar conosco. Nossa, obrigado, Araguaci. Obrigado mesmo. Fico emocionado quando as pessoas falam assim, né? Eu tenho me emocionado fácil ultimamente. Todos têm o livre-arbítrio e sim, todos são responsáveis por si, pelo menos em 50% do que acontece consigo. É nossa responsabilidade. A Benê está colocando aí a nossa responsabilidade. O Érico, você ia perguntar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Para aqueles que são bons, nada a temer. Não entendi, Érico. É uma pergunta? Para aqueles que são bons, nada a temer? É isso? Se você puder reformular essa sua pergunta, eu não consegui acompanhar o raciocínio, tá? A Nádua entrou aí também. Deixa eu ver quem entrou mais. Vamos lá. Até quando eu li estava o Érico, né? Depois entrou a Lígia, a Andréia, o Amauri, a Aninha, o Carlos, a Nádua. Boa noite. Boa noite a vocês. Tem mais alguém? Acho que não, né? Acho que o resto das pessoas já estavam aí. Boa noite ao pessoal que entrou depois. Abraço no coração. Tá, o Érico comentou, o Érico já passou por isso, né? Que eu indiquei um profissional que manja realmente de astrologia, que não leva a astrologia para o lado místico, leva a astrologia para o lado matemático, porque é lógico, né? A astrologia é uma ciência matemática, e a mística é matemática, que as pessoas confundem, né? Viagem com as coisas. Então eu indiquei e realmente é isso. Quem sabe fazer, claro, devem ter outras pessoas, é que eu só conheço esse. Porque assim, eu já fiz, acho que uns 5 mapas. Joguei tudo fora. E quando eu fiz com essa pessoa aí que eu entendi. Que eu entendi um pouquinho de mim. Porque o resto tudo viaja, fala tanta coisa e não fala nada, né? Esse não, esse é impressionante. O Araguaci disse que fez uma passagem com Quiroga e bateu com suas palavras. Eu tenho boas referências desse Quiroga, viu? Eu não o conheço, mas eu tenho boas referências dele. Tá? O que eu indico é outro, porque eu nem sei os contatos do Quiroga, mas eu tenho boas referências dele também. Direto e reto, super bacana, é isso. O mapa é uma coisa em si, direto e reto. Ó, pá, pum, 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 e acabou. Tá? É mapa, gente, não é incógnita. Às vezes a pessoa coloca tanto obstáculo que deixa você mais enrolado do que quando começou. Tadeu, isso mesmo, é o nome do profissional. Mas é uma figura, se alguém for nele, se prepara que você pode levar bordoado. Eu não vou contar, não vou falar. Cada um tem a sua experiência própria com ele. É impressionante. Não dá nem para dar dica, gente. É outra coisa. Então vamos lá. Tem uma pergunta. Palavra é informação, que é vibração. Quais são as palavras mais fortes para esse momento? Olha que legal. Olha, me deram doce aqui.
Tô com a boca cheia de doce. Tô comendo açúcar, já era. Ferrou meu dia. Não. Qual é a palavra mais forte para este momento? Ação. Ação. Nós já pensamos muito. Nós já rezamos muito. Nós já ficamos de férias muito tempo. Nós já ficamos esperando o sistema político fazer alguma coisa. Nós já ficamos esperando Deus mandar as respostas. Nós já fomos peregrinar, já fomos na igreja, já nos ajoelhamos, nós já fizemos de tudo. Agora está na hora da gente agir. Existem níveis de entendimento para a palavra agir. E aí depende do seu nível de conhecimento. Saber agir. A Benê colocou Ricardo Mira para mapa. O Ricardo Mira, eu não tenho referência dele na relação do mapa, mas sei que é uma pessoa séria, né? Mas não tem nenhuma referência dele. Depois você fala mais pra gente, tá, Benê? É importante isso. Viu, gente? Stonehenge, a Nádua colocou, e sim, lugares fantásticos, né? Lugares que mexem com a nossa conexão. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem vários fotos, pirâmides. Bem, gente, eu vou só tocar mais uma música aqui para eu conseguir ler o chat. Volto já. Só um minuto, eu já venho com respostas e depois nós vamos conversar sobre o projeto. Olha, adorei aqui perguntas. Adorei perguntas que fizeram. É que eu não consigo acompanhar todo o chat enquanto estou explicando, por isso que eu tenho que dar uma pausa de vez em quando aqui, tá, gente? Andréia, mas em todos esses lugares não faziam sacrifícios humanos? Stonehenge, pirâmides, etc. Essa pergunta sua é chique, querida, porque eu também me fiz essa pergunta há um tempo atrás. E aí, olha só, uma vez a minha irmã, ela foi lá em Machu Picchu e passeou por lá, tirou várias fotos e me trouxe as fotos, né? Isso já fazem o quê? Uns 20 anos, mais ou menos. Na época era foto mesmo, né? Foto revelada, nem existia internet nesse momento. Eu comecei a olhar as fotos e comecei a pensar, porque justamente quando ela trouxe, eu estava lendo, né, um lugar lá em não sei se é Cusco, esqueci o nome agora, que tem até um trajeto onde fazia lá o sacrifício, escorria o sangue caía em tal lugar. E eu comecei a me perguntar, né, puxa vida, será que essas coisas que eu gosto tanto, Egito, os lugares sagrados, é tudo diferente, é tudo do mal, né? E eu não estou sabendo. Será que eu sou do mal? Eu cheguei até a me perguntar isso, André. E olhando as fotos, né? Eu estava olhando foto e questionando isso para mim mesmo. Numa determinada foto, a resposta veio. E aí depois de um tempo, eu até encontrei algumas pessoas que falavam a mesma coisa. Mas tudo, ou quase tudo que eu aprendi sozinho por intuição. Só que na época eu achava que eu era maluco, porque isso era 14, 15, 16, 17 anos de idade, tá? Na época eu falei, nossa, realmente acho que eu preciso de ajuda, entrei em crise, pedi ajuda e ninguém sabia me ajudar. Aí depois que quando essa coisa mística foi crescendo, os livros foram sendo publicados, a internet começou a chegar, é que eu comecei a encontrar um bando de louco igual eu, né? Aí eu falei, nossa, gente, ó, mas eu ralei. Eu passei a minha adolescência até os meus 20 e poucos anos, assim, relegado, distanciado e também me distanciando, né? As pessoas me distanciando, porque era algo que não tinha conversa, né? Como que eu ia conversar sobre isso que a gente fala hoje, num mundo completamente diferente que não se falava sobre isso? Até então, para mim, eu era o doido. Mas graças ao bom Papai do Céu, eu não sou tão doido assim sozinho, pelo menos. Então, na foto, Andréa, a foto me veio a explicação. Olhando a foto,
Isso acontece comigo. Às vezes eu estou tomando banho, vem a explicação de uma resposta que eu sempre quis saber, vem a doença de um paciente, o que eu tenho que fazer, ou em sonho, quando eu estou dormindo. Então eu estava, naquele momento, entretido na foto e eu percebi que a parede estava perfeita. A foto de uma parede de uma das ruínas lá do Peru. Então a parte antiga, as pedras estavam perfeitamente coladas uma com a outra. E depois tinha um monte de pedra que estava mais ou menos, sabe aquela coisa dos pedreiros de hoje? Engraçado, né? Hoje um pedreiro não consegue fazer uma parede reta. E antigamente os caras faziam templos de centenas de metros que você não vê diferença de 1 milímetro. Por isso que eu falo que de vez em quando que a gente está indo para trás, não indo para frente não. Hoje você briga com o pedreiro para fazer uma paredinha reta. E depois cai tudo ainda, né? Aí, o que acontece? Uma parte da parede grande, perfeita, e a outra parte toda meio entulhada. Na hora que eu olhei isso, eu falei, nossa, agora entendi. O que aconteceu foi o seguinte, Andréia. Tudo tem uma parte áurea. E depois, por algum motivo, isso cai. Entra na degeneração. Então, construíram os templos e, por algum motivo, esses seres se retiraram dos templos. Não precisaram mais dessa experiência. Mas restaram, né, sobraram ali seres, outros seres que não atingiram aquele grau de evolução. E esses seres eram aqueles que não estavam participando da cúpula. Por que eles não estavam participando da cúpula? Não é o nosso caso hoje, que a cúpula é um caos, né, e deixa as pessoas a esmo. É o contrário. A cúpula só pode pertencer quem se esforça e quem merece, quem entende, quem galgou esse nível. Não é nem quem está, é quem galgou o nível de entender. Porque não adianta falar se a pessoa não vai entender. Então ficaram aqueles rebeldes, né, aquelas pessoas que não queriam aceitar, que não queriam aprender, os preguiçosos, os vagabundos, etc, 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 que tiveram ajuda até o extremo, mas não renderam, por opção deles, os drogados, etc, etc e tal. Estou falando dos termos nossos, na época era diferente, estou falando como se fosse hoje. Então essa turma que não quer nada, que tem a opção, mas não quer, o que acontece? O bonde anda. E eles ficam para trás. Aí, o que vai acontecer? Eles vão pegar os livros sagrados, que mesmo assim, deixa-se os livros, né, algumas indicações, para ver se alguém ali desperta, e vão interpretar tudo da sua maneira. Sacrifício significa sacro ofício, ou seja, você fazer uma ação sacra. Aí a turma interpreta como matar alguém e tirar o sangue. Aí eles constroem algo em cima do que era, e depois a gente chega 1000 anos depois e acha que quem fazia o sacrifício eram os primeiros. Entendeu como que é a jogada? Então o ser de evolução não faz isso. Quem faz é o que fica depois na degeneração. Celso, tive vários sonhos que subo no elevador e ele sobe, ultrapassa o teto do prédio. Que pode ser isso? Lembrando que eu sempre respondo uma parte, tá? A outra parte é sua. Eu não posso entrar no seu momento em público. O público você precisa expandir os seus limites, você está presa, você tem tudo para ir mais além, mas está presa dentro de algo que você considera seguro. Você precisa quebrar essa carcaça quadrada que te fecha. Tá ok? É isso que você precisa. Da Lígia e a pergunta do Érico sobre o reset. Da Lígia eu vou deixar para já, porque daí vai entrar no programa. Eu vou responder a do Érico, que tem a ver com o programa, mas não é o programa em si. Ele pergunta, para aqueles que vivem a espiritualidade e possuem as boas vibrações, não tem nada a temer no restart. Sim, aqueles que vivem a espiritualidade não tem nada a temer no restart, porque quem vive a espiritualidade não tem nada para temer agora.
A questão é, quem vive a espiritualidade? Quem realmente vive a espiritualidade? Um exemplo disso é... Vou dar 2 exemplos. Um deles foi, não tem nada a ver com espiritualidade, mas a gente vai fazer associação. Um amigo que às vezes entra aqui no chat, né, que é o Pitote, ele fez um teste lá na empresa dele, que tem vários funcionários, e lançou lá, esse negócio de Copa do Mundo é tudo furada, né, isso aí é uma palhaçada. E todo mundo concordou, todo mundo postou, xingou. Aí ele falou, bem, então já que todo mundo não concorda com a Copa, e que os jogadores são comprados, e que o resultado é comprado, então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar no dia da Copa. Tá? Pra que assistir? Já era, daí todo mundo ficou revoltado, porque todo mundo queria assistir a Copa. Ou seja, a gente acha, a gente fala, a gente critica. Mas na hora de pegar na enxada, ninguém quer. Por isso que é relativo se achar que está na espiritualidade. Obviamente não estou falando de você, tá, Érico? Não estou falando de ninguém aqui. Estou falando para todos, que é um alerta. Quem está na espiritualidade? Quem está vivendo a espiritualidade? Eu vou dar dicas apenas. Quem está vivendo a espiritualidade não tem medo de nada. Não tem síndrome de nada. O corpo está relativamente bem. Porque está difícil estar com o corpo realmente bem nesse mundo. Mas o corpo está relativamente bem, em equilíbrio, em harmonia, dentro do possível. A pessoa que está com doenças graves, a pessoa que está, seja doença física, mental, emocional, o corpo em desequilíbrio, o corpo em desarmonia e tem medos, essa pessoa não vive a espiritualidade. Essa é apenas uma dica da que eu vou falar que é mais fácil, porque se eu for falar mesmo mais fundo, nossa, vão brigar comigo. E como essa não é a minha intenção, deixa quieto. Tá? Não estou falando perfeito, ninguém está perfeito. Mas quem está vivendo espiritualidade não tem medo, não tem síndrome do pânico, fibromialgia, blá, 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 blá. Essa pessoa não está vivendo a espiritualidade. Não estou falando que ela não gosta e que ela não é um ser espiritual, um ser bom. Entendam bem as minhas palavras, tá bom? Se tiver dúvida, pergunta, mas não saiam daqui com dúvida. Porque às vezes você entende uma coisa que eu não falei e vai passar isso adiante, sendo que não é a verdade. Tudo que eu falo é para o nosso bem. Eu vivo a minha vida em função do bem humano. Quem me conhece sabe disso e ponto. Tá bom? Então, o que você falou, sim. Quem está na espiritualidade não tem nada a temer. Está só se divertindo no bom sentido com tudo isso. Claro que não é diversão de ver as pessoas sofrer. Não falei isso. Está se divertindo com esse aprendizado, com essa oportunidade de ver essa loucura que o mundo está e saber que vai ter um movimento. Pode demorar? Até pode demorar, mas se demorar, a gente... Olha, eu vou inverter a situação. A gente quer que a coisa não aconteça. Eu falo isso no vídeo, vou explicar mais. A gente quer que aconteça um milagre. Quanto mais prorrogar, pior vai ficar. Tá? Porque lembre-se, se você trabalha com crianças, se você vê a humanidade, se você trabalha na rua, se você vê como que está o futuro, você vai saber que o futuro não é bom. Não é bom. Então tem que acontecer alguma coisa ainda nessa nossa geração, tá? E isso é o que eu sinto. Pergunta. Em Itamonte, uma pessoa me perguntou se já descobriu o meu poder interior. Perguntei, como assim? E ela só disse que todos temos um e preciso descobrir logo. Dá para explicar um pouco, por favor? Olha, eu não sei, você tem que perguntar para a pessoa, né? Eu não sei o que essa pessoa entende por poder interior e não sei o que ela estava tentando te dizer. Então é melhor você perguntar a ela, tá? Se for missão, eu já dei a dica aí. A dica seria legal você fazer o seu mapa, mas saber que você nasceu para aprender, que você nasceu para
Agora esqueci os 3 pontos. É o primeiro, aprender. Você nasceu para arrumar, né? Reajustar e para ser feliz. Então, essas 3 coisas você nasceu. Fora disso, você faça o seu mapa. A dica é fazer o seu mapa para saber onde está o seu sol, para ver a sua missão. Aí o resto é algo a mais. Não sei se foi essa a pergunta da pessoa, você tem que questioná-la, porque aí não tem como eu saber. Bem, como tem vários posts aqui da Lígia, né? Vou explicar um pouco. Não dá para explicar tudo porque ainda está em processo de construção esse projeto. Mas esse projeto, né, que é o Reset to Reconnect, eu gostei desse nome em inglês, tá? Eu não costumo usar muita coisa em inglês, não, mas eu usei porque como é moderno, né, e todo mundo está acostumado com computador, então entende fácil, né? Você precisa resetar o seu computador de vez em quando para ele reiniciar e começar a funcionar bem, porque tem hora que sobrecarrega e não dá certo. E essa é a ideia. O nosso planeta está sobrecarregado, não está dando certo, apesar de que tudo isso tem um propósito também e faz parte de uma equação matemática perfeita, onde tudo está no seu lugar, mas poderia ser diferente. Dentro dessa visão que eu passo para vocês, com certeza. E até coloquei no vídeo que todos têm direito de discordar. Amém, continuamos sendo amigos e vamos que vamos, caminhando junto. Mas o processo e o projeto, eu tenho que falar dele porque ele tem essa função. Basicamente, nós temos hoje muitas pessoas que não sabem e não estão acostumadas a ficar em ambiente calmo, ambiente verde, mato, longe, né, da cidade, calmaria. Nem sabe o que é um córrego virgem, um rio virgem, né, um lago ou alguma coisa assim. Já viu, mas nunca nem colocou o pé. A maioria das crianças desse mundo moderno, aí, principalmente aquelas das grandes São Paulo, nunca viram. Sério, gente, eu conheço muitas pessoas de São Paulo, eu recebo muita gente de São Paulo, vinham aqui e falam, nossa, eu nunca vi o marimbondo na minha vida, nossa, eu nunca vi isso, nossa, eu nunca vi aquilo. Então esse projeto é levar as pessoas para se reintegrar à natureza. Então vai iniciar de leve, depois vai pesar, depois vai ficar pesado no sentido de aprofundar. Mas é o quê? A proposta é passar um dia lá no nosso sítio, né, no sítio que eu comprei, lá na cidade de Itamonte. E, né, inclusive, várias pessoas estão participando desse projeto aí, amigos aqui da Rádio da Terra. Se alguém aqui no chat quer saber mais, entre em contato comigo, porque estou fazendo... vai ser tipo um clube, tá? Mas não tem nada a ver com clube. É uma forma da gente manter esse lugar, porque ele precisa ser mantido como está, virgem, sem interferência do homem, o mínimo possível. Então eu vou fazer tipo um clube, né, que as pessoas vão participar dos eventos, né, uma mensalidade, e aí esses eventos, o valor arrecadado vai ser para manutenção. É nisso que se pensa, né? Vai ser para manutenção do próprio espaço. Então, vou lançar dia 8 agora de junho, o primeiro encontro. Todos estão convidados. O valor é R$ 66,00 para participar. Tá? 66, R$66 para participar desse primeiro encontro, que vai ser das 9 da manhã até as 4 da tarde. Durante esse dia nós vamos ficar... Esse período, né, que são 7 horas, que é um número que faz parte da lei sétupla, né, que é onde começam a ter organização e mudanças. 7 horas neste local, onde faremos vivências, diversas vivências. Aprender a silenciar, a estar, práticas de xamanismo, tocar o tambor, dança xamânica, dança circular, dança em grupo, momentos de quietude total. São várias vivências
que nós vamos fazer todo mês uma vivência. Todo mês. E também vamos estudar as 7 leis espirituais, né, do Deepak Chopra, que tem a ver com o fluxo natural da Terra. Então vamos estudar também, vamos ter esse livro como um guia de estudo para entender como a gente pode estar conectado com a Terra e levar isso para a nossa casa, levar isso para o nosso espaço, levar isso para a nossa vida. Então, o resumo é esse. São vivências de 7 horas, por enquanto. Depois nós teremos vivências de um dia para o outro, de dormir lá, dormir em barraca, tá? Aí eu vou projetar isso ainda. Primeiro vai ser mais simples. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem ficar nesses lugares, não sabem, que têm medo, então precisa ser uma vivência mais calma, mais leve, mais tranquila. E só o fato de estar lá é tranquilizante, relaxante, é um pequeno paraíso, né? Quem já foi sabe o que eu estou falando, quem já conheceu sabe o que eu estou falando. Então o projeto é esse, é fazer essa reconexão. Então nós teremos grupos, né? Grupos leves, que vai ser esse primeiro, que é para entender, começar, conhecer. Olha só, em alguns momentos de vários outros encontros que eu fiz com grupos, vieram pessoas, especialmente meninas jovens de São Paulo, que num determinado lugar que estávamos, lá numa pousada, no meio de uma serra, acabou a luz. Tá? Era para dormir. Acabou a luz. Gente, 2 meninas gritaram tanto, porque não tinha banho quente, não tinha secador de cabelo, né? Não tinha energia para secar o cabelo. Que elas queriam a todo custo ir embora e não iam dormir num lugar que não tinha luz. Isso porque sabiam que ia para o meio do mato. Só que isso não ocorreu só uma vez. Em vários outros eventos, claro que os eventos não eram para isso, eventos que eu estava participando ou que eu estava fazendo um outro tipo de coordenação, não eram eventos meus, eram eventos que eu estava junto e observava, né? Como as pessoas estão desesperadas e fora de foco. E normalmente essas pessoas têm depressão, têm síndromes, têm todos os males do mundo moderno. Gente que se desespera quando vê uma aranha, sai correndo, gente que se desespera quando vê um mosquito, um pernilongo, que não sabe lidar, que não sabe ficar em silêncio. Então o objetivo é fazer a reconexão, porque isso é uma doença. Tá? Se você não consegue ficar em paz com você mesmo há um tempo, isso é doença. A gente tem que aceitar que isso é doença. E doença grave, mas talvez seja mais grave que um câncer. O câncer, se você tiver bom senso e agir da maneira correta, até dá para tirar. Agora isso, se você não cuidar, olha, é terrível, porque isso leva você para o buraco. Então o objetivo é esse, é fazer essa reconexão maravilhosa com a natureza. Então todos já estão convidados a participar. O valor é R$ 66,00, tá? É apenas isso. O encontro vai ser em Itamonte, depois eu vou passar todos os detalhes. Itamonte é pertinho, gente. O povo de São Paulo vem, adora, é super perto, né? Dá umas 3 horas de viagem, né, de São Paulo até chegar lá. Tranquilo, vocês não vão pegar nenhuma aventura naqueles lugares que não dá para chegar, que estoura o carro, não tem nada disso. Tem estrada de terra, mas é tranquila também, não tem nenhum apavoramento. Então, todos estão convidados. E um detalhe, para quem está participando já do ciclo, né, da associação, já sabe aí do grupo da Rádio da Terra, dependendo do evento, ou vai ser gratuito, para quem já tem aí a associação, ou vai pagar 50% de desconto. Tá? Nesse momento, como nós precisamos fazer a manutenção, então os membros pagarão 50% de desconto, porque isso faz parte da manutenção da coisa. E quem não é membro vai pagar R$ 66,00. Quem é membro paga R$ 33,00. Quem não é membro paga 66. Lembrando que o dinheiro é revertido para manutenção do espaço e construção.
Vamos aprender a mexer na enxada, vamos aprender a plantar, vamos criar o espaço, nós vamos formar o espaço, vamos aprender a respirar, vamos aprender a nos conectar. E olha só o nome do projeto, eu vou postar aí de novo: o retorno do equilíbrio entre o humano, o natural e o divino. Não vai ter loucura nenhuma, não vai ter endeusamento nenhum, canalização, mestres, não vai ter nada, vai ter a volta à terra, o equilíbrio em escutar a natureza, que é escutar Deus, que é escutar o divino. E aí sim, naturalmente, pode ser que aconteça de ter revelações, de haver outras coisas, mas como consequência e não como meta, que a gente vê por aí, né? Final de semana com os anjos, final de semana com os mestres ascensionados, cada um na sua. Eu até respeito, mas eu também tenho que falar que tudo isso não é isso. Você vai contratar o anjo para o final de semana e ficar lá com você? Não dá, gente. Nós vamos fazer um trabalho sério e ao mesmo tempo leve, suave e que acaba sendo profundo. É leve e profundo ao mesmo tempo. Tá? Deu para entender? É isso. Com a minha coordenação. Com ordem, com respeito, amor à terra. Desde a hora que a gente entrar. Então nós vamos ficar no mato. Nessa área, nesse sítio, 45 mil metros quadrados de paraíso. Tá? É um paraíso interior, um cantinho gostoso, que nós estamos criando esse cantinho. Ok? Nós estamos criando esse cantinho para nós. E cada um que começar a participar desde já vai ver a transformação que vai ocorrer no futuro, com cada evento. Então nós precisamos fazer essa conexão. Então esse é o resumo, depois eu vou explicar isso melhor, eu vou passar isso no Facebook também. Tá? Vai ser dia 8 de junho. Quem quiser chegar um dia antes já e ficar por lá, dormir, tem um hotelzinho bem ali no centro, que é no caminho para a gente ir para o sítio. Aí a gente vai, nós vamos nos encontrar, e esse hotelzinho é do lado da sala que eu estou montando lá em Itamonte, um consultório, um pequeno consultório. Nós vamos sair às 8 horas da manhã, nós saímos do ponto para ir para o sítio, para chegar no sítio. São 15, 20 minutos, mas para a gente já estar todo mundo no sítio às 9. Então 8, 8 e meia no máximo, a gente tomando café, sai junto em direção ao sítio e passa o dia 7 horas lá dentro. Depois eu vou passar regras, vou passar detalhes do que seria bom você levar, o que seria bom você não levar, para você estar lá. Faça sol ou faça chuva, isso que é o gostoso. Faça sol. Cidade de Itamonte, a Nádua perguntou, né? Itamonte é onde eu tenho levado as pessoas para conhecer aí ultimamente. Várias pessoas, um passeio muito gostoso, calmo, tranquilo, regenerador, refrescante. Só de ir e voltar para a cidade já é gostoso. Fica aqui de Guaratinguetá, 90 quilômetros, né? Aqui sul de Minas, mas bem no comecinho. Então, por exemplo, quem vem de São Paulo, né, são 2 horas e pouquinho até chegar aqui em Guará e depois mais 1 hora até chegar em Itamonte. Então dá 3 horas, 3 horas e 10. Daria até menos, mas como a estrada é estrada de montanha, né, então a gente não consegue acelerar muito. Mas é até bom que dá para ver mais a paisagem. Então, depois eu vou passar melhor esses detalhes. Eu estou lançando aqui agora de primeira mão para vocês. Passo os detalhes, então preparem-se. E teremos essa vivência todo mês. O legal é pegar desde o primeiro. Eu sei que, claro, não dá para todo mundo, mas se puder, pegue desde o primeiro, porque os estudos, né, no caso das 7 leis que nós vamos fazer, vou começar a primeira lei. Né? Então são 7 leis, são 7 horas. Primeira lei no primeiro dia. No segundo dia, que vai ser no outro mês, a segunda lei. E vamos estudar também o xamanismo, as cartas, vamos sacar cartas, os caminhos sagrados lá para o grupo. Então vamos fazer várias vivências.
em especial sintonizar com a natureza. E quem for vai também ficar sabendo mais coisas que não dá para falar muito em público, né? Não tem como falar. É um refúgio. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós temos que nos preparar com essa reconexão. Nós temos que começar a nos reacostumar a estar com esse contato, a estar centrado, aberto a ouvir a natureza. Porque nós vamos precisar disso. E provavelmente vai ser na marra. Imagina a pessoa que não está preparada para uma coisa simples como essa, mas infelizmente as pessoas não estão preparadas de maneira geral, e precisar de uma hora para outra fugir para o mata. As pessoas morrem, né? As pessoas ficam loucas, as pessoas entram em parafuso, entram em confusão mental, faz loucura. E por isso que as grandes profecias falam que vai chegar um dia que as pessoas vão estar como loucas na rua. Vocês já ouviram falar isso? As pessoas vão perder o juízo, vão estar andando como se fossem loucas, dementes. Por quê? Porque a base delas vai cair. E qual é a base da maioria das pessoas hoje? É o fútil. Acabou a luz, a pessoa morre, né? Não sabe o que fazer. Se não tem internet, a pessoa entra em desespero, em pânico. Então nós vamos ajudar essas pessoas, claro, aquelas que quiserem, a reaprender isso. Então se você tem um parente, uma amiga, um filho, uma filha, que até tem intenção ou precisa disso, você pode levar, né, para participar, para ensinar essa pessoa a entrar nesse clima, pelo menos uma vez, de vez em quando, porque nós vamos precisar disso, pode ter certeza. Isso eu falo com coração e com amor, tá? Assim como eu gravei esse vídeo aí, que falam coisas que nem sempre tem a ver com o que as pessoas acham, mas no fundo é a mesma coisa, é que é diferente. Dá para entender? É diferente, mas é a mesma coisa. É que foi entendido até hoje de uma forma que não é a correta. A intenção é boa, mas não é dessa forma. Eu estou passando da forma que, vamos assim dizer, que o Papai do Céu, que de vez em quando fala comigo, ele me disse. Tá? É isso.